eu vejo que cada dia mais as nossas preocupações e perturbações têm tirado de nós o verdadeiro foco para aquilo que nós fomos criados, daquilo que nós somos formados e para aquilo que nós fomos chamados. Existe da parte de Deus um pensamento totalmente diferente do meu e do teu. E é a meu respeito e é a teu respeito. Eu tenho percebido que durante tudo o que nós estamos vivendo, algumas pessoas ainda não perceberam. É claro, eu não sou o único ponto fora da curva. Entendo que muitos também já têm pensado desse jeito. Mas tem me impressionado tanto de pessoas que ainda não conseguiram pensar Deus como igreja. Nós vivemos num tempo de frases prontas, de frases feitas. Nós vivemos num tempo onde a gente copia mais do que se cria. Existe uma frase. Existe. Troca para mim. Ei. Não tem também. Ei. Esse é o 1 e o 3. Ei. O Jefferson, se você desligar aquela primeira força, você desliga o seu aparelho também, voltou. É alguma coisa que está fechando o culto na mesa. Existe aquela frase feita, que a gente já conhece há muito tempo, Nada se cria, tudo se copia. Mas eu creio que nós estamos vivendo num tempo que nunca se copiou tanto. Geralmente, eu lembro que no meu tempo de faculdade, faltou de novo, Jefferson. Tá vindo da mesa, não é do aparelho. Tá cortando aí na mesa. Eu lembro que no meu tempo de faculdade, a gente era proibido. Eu acho que no tempo de colégio também tinha muito. Quando começou o computador a aparecer, porque os computadores geralmente não é pista, Jefferson, é força. Se você puder desligar para o primeiro computador, eu acho que melhor para você. Legal? Você caixa de pode ser que seja isso. Eu lembro que eu sou da época, é claro, que o computador nós não tínhamos acesso dentro de casa. Quando a gente começou a entender o que era um computador, o computador era o tamanho de um quarto de uma casa. E se a casa fosse pequena, ela era do tamanho da casa toda. Para chegar onde nós chegamos agora, essa coisa tão bonitinha, tão pequenininha, tão perfeitinha, até os computadores de bolso, levou algum tempo. Mas eu lembro que quando esses computadores que a gente conhece, os convencionais, chegaram até nós, qualquer tipo de trabalho que o professor passava, ele dizia, principalmente faculdade, falava, olha, é proibido você fazer Ctrl+V e Ctrl+C. Ou seja, você não podia copiar, você tinha que realizar alguma coisa. E hoje é o que a gente mais faz, Quantos aqui tem celular? Levanta a mão. Eu tenho certeza que a maioria das mensagens que você recebe, quando você abre ela lá em cima está escrito assim, encaminhada. Não é isso? A gente nem sabe de onde veio, a gente não sabe quem foi que escreveu, a gente não sabe de onde brotou esse negócio todo, O que a pessoa que escreveu isso tem no coração, a gente simplesmente acha bonito e a gente reproduz. E aí, querido, nós ainda não temos entendido uma coisa que para mim é muito sério.
e que para a maioria das nossas igrejas, durante muito tempo, trouxe um desconforto muito grande da gente pensar, que é a chamada batalha espiritual. E essa batalha espiritual, eu creio que hoje, ela está cada dia mais presente nas nossas vidas. Ela entrou de uma maneira, porque ela sempre existiu, mas ela veio aparecendo de uma maneira nas nossas vidas. E hoje que muitos de nós têm, esse start, têm essa ideia do que realmente seja uma batalha espiritual, e muitos estão passando por isso e ainda não entendem isso. Por quê? Porque a maioria das coisas que nós vivemos, na maioria das vezes nós não entendemos. A nossa batalha espiritual, na verdade, ela começa na origem do pecado. E com a queda do homem, nós então, desde lá, nós começamos a viver as adversidades que passou a atacar o reino de Deus. Logo que nós, sendo nós seres humanos, e nós sendo, o que Deus mais gostou, o que Deus mais amou ao produzir, ao criar, que é o ser humano, somos o maior alvo dos ataques de Satanás. E aí, querido, nós começamos a perder a adoração, a obediência, que é devida apenas ao Criador. Com isso eu começo a entender que nasceu algo muito grande no coração de Deus. E esse algo grande no coração de Deus vem quando Jesus vem a essa terra e Ele traz para junto de nós, inaugura várias coisas no nosso meio. Inaugura a Trindade, que nós não tínhamos ideia de Trindade. Inaugura o reino de Deus. Quando Jesus diz na cruz, está consumado, preguei sobre cruz durante um mês, no mês passado. E quando Ele diz, está pronto, está consumado, olha, está tudo feito. E agora, nós tínhamos agora os nossos olhos abertos, o véu se rasgou, e nós precisamos então enxergarmos. O convite do Senhor, ao rasgar o véu, foi que nós enxergássemos além. Porque tendo acesso a Deus, a ideia de Deus ao mandar Cristo para morrer por nós, para fazer conosco uma religação do homem com Deus, é que nós tivéssemos um olhar além daquele que nós temos. Eu me lembro que meu pai queria algumas coisas e a gente não fazia do jeito dele, ou ele mandava pegar alguma ferramenta e a gente às vezes não achava e a ferramenta estava ali. Existe até uma expressão que o pessoal fala, está quase mordendo você, Mas eu lembro que meu pai ele falava uma coisa que era até interessante, que hoje, depois de tantos anos, eu passo a pensar nisso. Ele fala assim, você tem 2 olhos na cara, mas não enxerga. Meu pai estava querendo dizer o quê? Que aquilo que estava ali acessível a mim, estava tão próximo, mas eu não estava vendo. E às vezes, querido, muitas vezes eu tenho visto que nós temos também agido assim com as coisas de Deus. Temos 2 olhos na cara, mas não temos enxergado. Temos acesso ao reino e não temos enxergado. Eu quero ir com você lá para Mateus capítulo 16, versículo 15. Porque no meio de tudo isso, no meio de toda essa batalha espiritual que nós vivemos, que o ser humano entrou, existe aqui uma palavra de consolo, existe aqui uma palavra de guerra, existe aqui uma palavra poderosa na minha vida e na sua vida. Jesus está junto com os seus discípulos e ele pergunta para os seus discípulos, quem dizes os homens que eu sou? E começam então a dizer para ele tudo aquilo que pensavam a respeito dele. Faziam comparações com ele, com Elias, com outros, com Moisés. E a pergunta que vem de Jesus é uma das coisas mais interessantes, porque ele vira para o seu discípulo e diz, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Eu quero te convidar, mesmo sentado, a fazer essa leitura comigo. Eu leio um e vocês leem outro. Volta lá. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas,
porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos repetir todos juntos de novo? E Jesus respondendo disse-lhe, vamos juntos? Não. E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Deus, obrigado. Que possamos aprender e entender quem nós somos. Senhor Deus, que não aquilo que as pessoas dizem que nós somos, não aquilo que as pessoas acham que nós somos, mas nós queremos entender, Senhor Deus, debaixo da Tua palavra, quem nós somos, assim como revelaste a Pedro e aos seus discípulos, em o nome de Jesus, amém. Queridos, teologicamente, discernindo tudo isso, nós vamos aprender que a palavra Pedro e pedra tinha significados iguais, mas não é por esse caminho que eu gostaria de te levar nessa noite, porque o texto, o tema da mensagem de hoje, que nós estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook, é o seguinte: tem uma igreja aí dentro de você? Pergunta para a pessoa que está do lado, tem uma igreja aí dentro de você? Pergunta mais alto, que eu não escutei. Responde para a pessoa que está do teu lado, tem ou não? Tem ou não? E você sabe o que faz uma igreja? Cultua a Deus? Sim. Sim, Isa. A Isa já deu aqui uma primeira resposta. Queridos, quando Jesus sonha a igreja, quando Jesus pensa a igreja, Jesus faz aqui uma advertência, ou ele coloca aqui uma certeza que parece que fugiu dos nossos corações, fugiu das nossas mentes, fugiu das nossas famílias, fugiu das nossas igrejas, fugiu de nós como igreja. É claro que nós temos visto, principalmente nesse tempo de dificuldade, algumas pessoas dizendo o seguinte: eu não preciso ir para a igreja, porque a igreja sou eu. Igreja sou eu. Eu quero dizer para você e te desafiar, porque qualquer coisa que você quiser fazer e usar como desculpa para não estar naquilo que Deus colocou que você esteja, você pode. E a grande realidade é que a gente vem há muito tempo se esquivando daquilo para o qual nós fomos chamados e para o qual nós fomos criados. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que você interpelar, ou que esteja lá do outro lado me ouvindo, ele vai ter seus motivos, vai ter suas desculpas. Ele só não vai ter Bíblia para poder dizer isso. Nós já estamos, querido, há um tempo, lutando uma guerra que não entendemos, uma guerra que não vivemos. Parece, eu fico pensando em alguns países que já foram invadidos, em que algumas pessoas que tinham seus filhos, seus maridos, mandaram os mesmos à guerra, e aqueles que não tinham nada disso não mandaram ninguém. Você acha que as pessoas que não mandaram ninguém viviam a mesma guerra do que aqueles que mandaram alguém? Você acha que aqueles que foram à guerra e aqueles que ficaram na retaguarda lutaram a mesma guerra de quem estava na linha de frente? Correram os mesmos riscos? Passaram pelas mesmas dificuldades? Eu digo para você com certeza, não passaram. E não correram o mesmo risco. Não estavam na linha de frente, não se esquivavam de balas. Não pensavam que poderiam perder e serem aprisionados. Porque estavam de uma certa forma em um conforto da sua casa.
Mesmo que com o coração às vezes pesado, mesmo com o coração com dificuldade, mas a grande realidade, querido, que eles tinham uma certa segurança e os outros não. E quando eu penso no tempo que nós estamos vivendo hoje, querido, eu vou colocar para você o que eu penso. Para você que está de casa e para você que está aqui presente. Deus deve estar decepcionado com a sua igreja. Ele esperava mais. E se você quiser sentar comigo, você tem meu telefone, você sabe onde eu moro, você sabe onde é a igreja, é só marcar uma hora comigo e me convença biblicamente que ele entende. Que pode ser diferente, dentro das suas desculpas, dentro das suas respostas. Sabe por quê, querido? Porque no meio dessa guerra toda espiritual, sempre esteve e sempre está a igreja. E se você é a igreja, se tem uma igreja dentro de você, aí você precisa entender alguma coisa. Eu entendo que está na hora da igreja se levantar com um novo nível de adoração a Deus. Porque adorar a Deus, querido, não é muitas vezes aquilo que a gente tem entendido, de estar em casa, de dobrar só o joelhinho, de pedir por um, de pedir por outro, e às vezes não pedir por ninguém, pedir só por si mesmo. A tarefa da igreja vai muito além disso. A tarefa da igreja precisa ser olhada de uma maneira diferente. E esse é o tempo, querido, que nós estamos vivendo como nenhum outro. Nos meus 55 anos, eu nunca vivi um tempo como esse. Passei por muitas adversidades. Venho de uma família de 11 filhos. Lutei muito para poder conquistar algumas coisas, mas nunca passei adversidade como estou passando hoje como igreja de Cristo. Entendo que esse tempo é um tempo que a igreja devia estar se preparando para a volta do Senhor. E se eu sou igreja, se você é igreja, que se tem uma igreja dentro de você, que tipo de preparo você está fazendo? Tem algumas pessoas que estão com um grande pijama, deitado na cama, esperando o Senhor voltar, ou então deitado na rede, sabe? A hora que o Senhor vier, meu Deus me leva. É assim que algumas pessoas estão esperando. Outros talvez estejam como Elias. A gente já pregou sobre isso, escondido dentro de suas cavernas, dos seus casulos, e achando que todo mundo está igual a ele. Todo mundo está sofrendo. E talvez até aponte para Deus, já morreu fulano, já morreu ciclano. E ainda não escutaram o Senhor dizer para eles, querido, como você, tem muita gente que está viva ainda. E o meu evangelho vai à frente para a igreja de Cristo. Não pode parar. Quando Jesus comissionou os seus discípulos, querido, quando Jesus chamou eles, prometeu para eles algumas coisas, e a Bíblia diz que a palavra de Deus não mente, que ele não volta atrás, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E ele diz para eles, a Bíblia diz que ele deu, ele não diz que ele prometeu que ele daria, ele deu para eles poder sobre espíritos imundos para curar pessoas. Ele deixou claro que nós tínhamos que fazer com esse poder que ele nos deu. Mas se você procurar qualquer pessoa que não esteja agindo dentro desse poder, eles vão relativizar tudo que a palavra de Deus está dizendo, pelo simples pretexto de não ser igreja no tempo que a igreja deveria ser igreja. Se nós estamos falando de guerra espiritual e de ser igreja, o poder que foi dado para as trevas tem sido muito bem exercido, queridos. O cinema volta agora, essa semana. Já está até anunciando na televisão, até um filme novo. Já notaram isso? Os shoppings já voltaram a reabrir. Algumas outras coisas já voltaram a reabrir.
vai voltar o futebol. Eu sei muito bem que isso é uma escolha, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas que estão lá fora, que lutam essa guerra espiritual, não sendo igreja, continuam nas suas lutas, nas suas batalhas, de uma maneira totalmente errada, de uma maneira que nós achamos totalmente insana. Mas a Bíblia diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie, quem vá? Sabe, querido, nós estamos aqui do outro lado como igreja de Cristo, querendo que no momento de agonia, no momento de dificuldades que nós estamos passando, que a terra está passando, que esse país está vivendo, que as pessoas encontrem aquilo que Cristo veio trazer, alívio e alento para os seus corações, e a salvação em Jesus Cristo. Mas as nossas portas estão fechadas, mas as nossas igrejas estão fechadas, nossos corações estão fechados, e nós não temos agido como igreja. Os botequins estão abertos, é lá que eles vão encontrar esse alívio? É lá que ele vai encontrar a igreja? E talvez você nem concorde comigo, mas eu gostaria que então você não concordasse com a Bíblia. Jesus chamou a igreja para algumas coisas, querido, que precisam estar bem definidas. Primeiro, Jesus chamou a igreja para andar em amor e santidade. O nosso problema é que talvez você tenha dito: pastor, com essas palavras que você está dizendo, não existe amor. Não, querido. O nosso problema é que a gente pensa que o evangelho é romântico, e nunca foi. O nosso problema é que nós pensamos que ser crente, viver igreja, é viver num romance, e nunca foi. Amor é decisão. E quando tomamos a decisão de viver a vida com Deus, como igreja de Cristo, precisamos a qualquer preço representar. Precisamos a qualquer preço estar presente. Precisamos a qualquer preço. E eu estou dizendo para você, não é estar presente só aqui no cultinho, não é isso que eu estou falando para você, não. Eu estou falando com vidas. Existem pessoas se matando, se acabando aí fora. Se você dobrar o seu joelho na sua casa e sair da sua casa alguns minutos que seja, para procurar e colocar diante de Deus: eu preciso de pessoas para falar de Jesus Cristo, vai aparecer milhares na sua frente. Todos os dias Deus te dá a oportunidade de falar do amor de Deus. Todos os dias tem pessoas carentes, querendo ouvir do amor de Deus. A segunda coisa, como igreja de Cristo que somos, querido, nós precisamos encher-nos do Espírito Santo e deixarmos que Ele nos guie, sermos guiados por Ele. Efésios capítulo 5, versículo 18, relata bem isso. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, precisamos ser levados por Ele. Isso quer dizer, querido, que como igreja de Cristo nós precisamos estar entregues. Nós não podemos viver parcialmente, como agentes secretos, ou fazer as nossas vontades. Precisamos viver a vontade de Deus. Como igreja de Cristo, a maioria das vezes nós não temos feito isso. Será que essa é a vontade de Deus para esse tempo? Será que essa é a vontade de Deus para tudo que nós estamos vivendo? Do jeito que estamos vivendo, do jeito que estamos reagindo? Você já parou para pensar isso? Se como igreja nós fomos instituídos, queridos, chamados por Deus, reconhecidos por Deus, para estarmos paralisados, querido, para que está servindo a igreja? Para que está servindo você? Você parou de ser fonte de bênção? A igreja foi chamada por Cristo, querido, para se fortalecer no Senhor, para que tenha força de fortalecer outras pessoas. Mas se estamos apáticos, se estamos sem força, não fortaleceremos ninguém. E eu continuo perguntando para você: tem igreja dentro de você?
Tem certeza que você é a igreja? Há poucos dias, algumas professoras colocaram no celular lá da Marta, no grupo dela da escola, a diretora colocou que precisava fazer uma ação para que os alunos que moram nas comunidades fossem até a escola retirar cesta básica, alguma coisa que estava sendo dada, mas alguns não tinham acesso à internet e muitos deles nem telefone têm. Eram telefones que foi dado da vizinha, do celular de outro, e que de pessoas que eram amigos, que foram embora durante toda essa pandemia. E a Marta disse para mim, como é que eu vou fazer? E eu me impressionei quando ela me chamou e falou para mim, olha, eu vou fazer o seguinte, você vai dar um jeito no nosso carro, vai botar um microfone, um alto-falante aí, porque eu preciso pegar uma outra professora e quem quiser ir comigo, vamos lá no meio da favela, e eu vou ficar andando no meio da comunidade, e dizendo, olha, vocês precisam aparecer, alunos da escola Imei Virgílio Távora, você precisa aparecer lá para retirar os seus kits. E assim ela fez durante 3 dias. Você pergunta para mim, pastor, teve risco? Teve risco. E vai continuar, porque a vida sempre foi um risco. Desde que eu nasci. Querido, nós somos um sobrevivente a cada dia. E a igreja é nada mais do que isso. É sobrevivendo no amor de Cristo, no poder de Deus a cada dia, a cada instante. Foi para isso que nós fomos chamados. Mas existe uma garantia. Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas costumam confundir a obra do diabo com lutas espirituais. E nisso tudo nós temos vivido algumas coisas, queridos, que quando existe o relato das obras da carne, das obras do espírito, nós só esquecemos que as obras da carne, elas são oriundas porque elas têm no seu início a ideia de que nós somos pecadores e nós viemos do pecado. Portanto, querido, não é o fato de você ser tentado ou você não ser tentado, só existe um jeito para você escapar disso tudo. É estando no Espírito, ser igreja, é viver na comunhão com Cristo Jesus. As pessoas não reconhecem a sua pecaminosidade, vem de uma natureza carnal. As lutas que você luta, que você resolveu lutar como igreja, querido, é justamente que vai te tirar dessa natureza e vai te levar para um patamar diferente, a viver algo com Deus. Por isso, a igreja, ela é nada mais do que nada menos do que poderosa. Jesus deixa claro que certamente que o diabo, que é o tentador, vive buscando brecha na vida nossa para nos induzir ao pecado e à queda. No entanto, o homem em Cristo Jesus pode resistir a todas as tentações e venceu pelo seu poder. Por isso Jesus diz, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Cristo, você precisa entender que aquilo que você se tornou uma igreja tem poder. É poderoso. Não é o aparelho, é lá atrás. A igreja de Cristo, a igreja que você tem dentro de você, querido, precisa ser santificada. A palavra de Deus diz, buscar a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sabe, querido, às vezes eu tenho entendido que nós deixamos de ser igreja, nós deixamos de ter igreja dentro de nós, porque
precisa ser alimentada, para que vençamos a nossa natureza carnal e a tentação do inimigo desse espírito. Precisamos cada dia conhecer a Deus e a sua poderosa palavra. Sem isso não existe alimento. E não existe corpo fortificado sem um alimento. Eu não sou aqui hoje. Não pode discutir ninguém desmaiar aqui. Mas todo mundo vai vir para aqui. Assim vai jantar. Nem vai jantar quando chegar em casa. Gente, aí está dando isso, né? Não vai nem jantar, né? Quando tem esse negócio que eu já mostrei com 50 anos de idade, eu não posso perder. Eu não vou jogar aqui. Assim também é nós como igreja, porque somos nós como igreja. Nós precisamos a cada dia nos alimentar mais. E se nós não fizermos desse jeito, querido, nós não temos igreja dentro de nós. Nós podemos talvez ser o sepulcro caiado. O único jeito que nós temos que ser igreja é gerando pessoas. É termos o poder que foi destinado a nós. É termos a alegria de Deus nos nossos corações. É termos a graça de Deus sobre nossas vidas. Não tem outro jeito de ser igreja. Se você não tem nada disso, você pode ser qualquer coisa, menos igreja. Estamos com medo de igreja. Deus está nos falando. Por que tudo isso tem te paralisado? E eu não estou falando de falta de cuidado, não. Porque como pastor colocamos todos os cuidados para a entrada da igreja, seguimos todas as regras. Eu estou aqui pregando para você, a minha máscara está ali. O álcool gel tem aqui, tem lá atrás, tem lá na mesa do lado, tem lá fora. Mas isso não pode nos paralisar. A igreja de Cristo não pode parar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? É a dificuldade, dores, decepções, fome por eles, perigo, espada. Eu sei que nós estamos no meio do perigo, querido. Talvez você possa achar que você está no olho do furacão, mas eu vou falar uma coisa para você. Já teve igreja como pessoas que teve situações piores que a tua e não recuaram. O nosso irmão do passado, por continuarem professando a sua fé em Deus, foram parar lá no Coliseu e foram incendiados, vivos, para que retrocedesse e não retrocederem. E aí você quer ser igreja do conforto dos altares. Você quer ser igreja sem abençoar ninguém. Você quer ser igreja pensando só futuramente. Quando acontecer, quando vier, quando tudo parar. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você ainda não tenha percebido. Esse mundo não tem como ganhar. Você está esperando quem entrar na presidência? Não vai melhorar. Você está pensando que está esperando quem ser vereador e quem ser prefeito? Não vai melhorar. Você está esperando o quê? Você está esperando seu filho se formar ou você mesmo se formar na faculdade? Não vai melhorar. Porque nós estamos em guerra espiritual. E a Bíblia diz que o mundo já está ali. Se a igreja que você tem dentro de você é a igreja de futuro, para futuro, essa igreja não é igreja. Cristo pretende que a sua igreja seja a manifestação plena da sua glória ao mundo, desde tempo e até o fim. Hoje eu queria dizer uma coisa para você, e uma coisa que talvez as pessoas não tenham ainda entendido. Lucas 24, 39.
caminho de Emaús e estavam caminhando. Jesus tinha ressuscitado, já chegou a eles e começaram então ali um diálogo. E eles já vinham conversando, Jesus fazendo com quem não sabia o que estava acontecendo. Jesus pergunta para eles e eles então diz: você não sabe o que aconteceu? Que pegaram o nosso Senhor, que colocaram na cruz, que ele morreu, que ele foi crucificado. Jesus então continuava falando com ele, e quando chegou um tempo, a Bíblia diz que Jesus fez que ia para outro caminho, e eles então os convida para estar junto com ele. E quando Jesus chega junto deles e adentra numa casa com outros discípulos, Jesus vira para eles e diz para ele: paz seja convosco. E nesse momento eles entendem que é o mestre. E um vira para o outro, querido, e diz: como pode, se em todo o caminho, quando conversávamos, por que o nosso coração não ardia? Querido, se existe igreja dentro de você, o seu coração precisa arder em chamas. A igreja de Cristo está faltando arder. O tempo que nós estamos vivendo tem trago para junto de nós frieza, apatia, dificuldade, menos clamor, menos oração. Sabe por quê, querido? Porque os nossos corações não estão ardendo pelo Evangelho de Cristo. Nós temos mais de 6 milhões de pessoas no Brasil, numa estatística que foi feita há 2 anos atrás, que não conhecem o Evangelho de Cristo. Será que não arde no nosso coração o desejo que essas pessoas conheçam a Cristo? Eu sei que você tem ao redor da sua casa, no seu bairro, ou até na sua família, várias pessoas que estão indo para o inferno. Será que não arde no seu coração saber que eles estão indo para o inferno sem a salvação em Jesus Cristo? Se tem igreja dentro de você, que ele precisa arder, precisa incomodar. Se não, pode ter qualquer coisa aí dentro, mas não tem igreja. Tem simplesmente pessoas querendo se apoderar de tudo aquilo que Cristo disse que nós teríamos para poder ter uma vida boa. Pessoas que estão cobrando de Deus aquilo que na verdade são desejos seus, aquilo que na verdade são esperanças suas. Pessoas que não querem sonhar com Deus, mas querem cobrar de Deus que Deus realize os seus sonhos, mas não estão entregues para poder sonhar com Deus. Pessoas que querem fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E eu volto a dizer para você, querido, se aí dentro está desse jeito, você pode ter tudo aí dentro, menos igreja. Jesus deixa claro para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Existe uma luta espiritual e tu vai ter que batalhar. Foi para isso que você foi chamado. É para isso que você é a igreja. E esse é o tempo que o nosso coração precisa arder em chamas pela batalha que nós estamos passando, pelas lutas que nós estamos enfrentando. E quem acredita nisso, diga amém. Porque eu espero que Deus nos faça igreja. A minha esperança é que o Espírito Santo de Deus te chame de novo, no secreto, assim como virou para Pedro e diga: olha, você é a igreja. E se você batalhar comigo, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. Sabe, querido, se tivermos que perder a vida no tempo do corona, se não for no tempo do corona, pode ser da carona, pode ser de qualquer outra coisa que venha daqui para frente. De alguma maneira você vai sair desse mundo. E não precisa você pensar que foi precipitado, não. Deus está escrevendo a história do seu povo. Mas você tem um tempo determinado para estar sobre a face da terra. Aproveite esse tempo da melhor maneira, sendo igreja de Cristo, tendo igreja dentro de você. Esteja disposto a batalhar e a lutar, e a levar esse evangelho de Cristo ao local que ele realmente merece estar,
em primeiro lugar na vida das pessoas, para que haja graça, para que haja redenção, para que haja salvação. Esse é o desejo de Deus para mim e para você e para a sua igreja, porque essa é a função que nos foi destinada como igreja de Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé.